Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 14. Depois disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e este sairá para fora do arraial e o examinará. Se a praga do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenará que, para aquele que se há de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e hisopo. Mandará também que se molhe uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva e com ela o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, os quais molhará juntamente com a ave viva no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas. E o espargirá 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Aquele que se há de purificar lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água. Assim será limpo. Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, tanto a cabeça como a barba e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo. Também lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água. Assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3/10 de efa de flor de farinha para oferta de cereais amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que se há de purificar, bem como aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da revelação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá como oferta pela culpa, e tomando também o log de azeite, os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. E imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo. Porque como a oferta pelo pecado perante ao sacerdote, assim também a oferta pela culpa é coisa santíssima. Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito. Tomará também do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite espargirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na sua mão, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que se há de purificar. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que se há de purificar por causa da sua imundícia. E depois imolará o holocausto, e oferecerá o holocausto e a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e ele será limpo. Mas se for pobre, e as suas posses não bastarem para tanto, tomará 1 cordeiro para oferta pela culpa, como oferta de movimento, para fazer expiação por ele, 1/10 de efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, 1 log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses permitirem, dos quais um será oferta pelo pecado, e outro holocausto. Ao 8º dia, os trará para a sua purificação ao sacerdote, à porta da tenda da revelação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. Então imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomando do sangue da oferta pela culpa, pô-lo-á sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda.
e com o dedo direito espargirá do azeite que está na mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Igualmente, do azeite que está na mão, porá na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, em cima do lugar do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na mão porá sobre a cabeça daquele que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Então oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme as suas posses lhe permitirem. Sim, conforme as suas posses, um para oferta pelo pecado e outro como holocausto, juntamente com oferta de cereais. Assim fará o sacerdote perante o Senhor expiação por aquele que se há de purificar. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, e cujas posses não lhe permitirem apresentar a oferta estipulada para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos dou em possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, aquele a quem pertencer a casa virá e informará o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que não se torne imundo tudo o que está na casa. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Examinará a praga, e se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e estas parecerem mais profundas que a superfície, o sacerdote, saindo daquela casa, deixá-la fechada por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se a praga se estiver estendido nas paredes da casa, o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado deitarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e outra argamassa se tomará e se rebocará a casa. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, o sacerdote entrará e a examinará. Se a praga estiver estendido na casa, lepra roedora há na casa, é imunda. Portanto, se derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também toda a argamassa da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto estiver fechada será imundo até a tarde. Aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem comer na casa lavará as suas vestes. Mas, tornando o sacerdote a entrar e examinando a casa, se a praga não se tiver estendido nela, depois de ter sido rebocada, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a praga está curada. E para purificar a casa tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo. E molará uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará o pau de cedro, o isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim purificará a casa com o sangue da ave, com as águas vivas, e com a ave viva, com o pau de cedro, com o isopo e com o carmesim. Mas soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha, de lepra das vestes e das casas, da inchação, das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra.